Você vai passar pela perícia do INSS, está se sentindo super despreparado, não sabe o que fazer, então você fica aqui comigo que eu vou te falar para você os verdadeiros motivos que o INSS nega seu benefício. E tem gente que perde o benefício, gente, não por não ter direito, mas por não saber o que falar e falar o que não deveria, tá? E isso é que a gente vai olhar aqui agora. Nós vamos falar os erros fatais que você não pode cometer e você vai me agradecer depois, viu? Então, olha, o mapa tático para a sua aprovação lá na perícia do INSS. Eu vou falar para vocês nesse vídeo 4 erros fatais. Quais são as atitudes que destroem o seu processo? Porque você sabe que o processo é muito mais do que só um laudo, é muito mais do que uma narrativa. O processo ele demanda várias coisas: o laudo, o seu depoimento e conseguir comprovar, conseguir falar para o INSS as suas reais dificuldades e incapacidades. E pior, não cair nas pegadinhas do INSS, tá bom? Eu vou aqui falar para vocês também 3 palavras proibidas, termos que passam insegurança, que quebram a credibilidade para o perito e que pode fazer você perder o seu tão sonhado benefício, tá bom? E também 5 frases fortes, como você deve falar para poder aumentar as suas chances de conseguir o benefício. Como eu falei para vocês, não basta ter uma documentação maravilhosa, não basta realmente ter uma incapacidade que é forte, que destrói ali a sua capacidade laboral. Você precisa saber passar isso na hora da perícia. Ok? Então você já segue aqui, já deixa um sininho aqui de notificação para os próximos vídeos e comenta se você já passou por uma perícia ou se vai passar a perícia para que a gente possa te ajudar com mais conteúdo relevante, tá bom? Vamos lá. O perigo de tentar parecer forte na perícia. Algumas palavrinhas como tá tudo bem, estou melhorando, consigo levar, pode destruir a sua perícia. Por quê? As pessoas têm tendência de minimizar o próprio sofrimento. Já falei isso até em outros vídeos. As pessoas se acostumam tanto com a doença, tanto com o sofrimento, que ela acaba adaptando a forma de viver, a forma de trabalhar e acaba minimizando o próprio sofrimento. E o perito não está lá para entender o seu sofrimento, ele está lá para verificar se o seu laudo condiz com a sua incapacidade. Então você tem que falar frases fortes e não minimizar os seus problemas, tá bom? Então, por exemplo, se o perito fala: "E aí, como é que tá? Tá tudo bem?" "Ah, tá tudo bem. Eu só tô aqui porque a empresa mandou, mas se dependesse de mim, eu estaria trabalhando." Isso destrói a perícia de qualquer pessoa, tá bom? Ou, eu estou melhorando com a medicação. Nossa, essa daqui mata, viu? Por quê? O perito pode entender que a medicação está estabilizando a sua doença. Então, se a doença está estabilizada, você está apto para o trabalho. Essa pega muita gente, tá? Ou, consigo levar, consigo fazer. O perito muitas vezes, para distrair você, fala assim: mas e as coisas de casa, você consegue fazer? Não, eu consigo, eu vou levando, cuidado. Ok, pode até ser que você faça mesmo. Você mora sozinha, você precisa limpar a casa, você precisa fazer compras, mas o perito quer saber da sua autonomia. Então você deve falar como você faz essas coisas. Olha, doutor, eu até faço as coisas de casa, mas com muita dificuldade. Antes eu limpava a casa inteira, hoje eu não consigo mais. Antes eu ia ao mercado, hoje eu não consigo mais segurar as sacolas, alguém tem que ir junto. Então demonstre como que você faz. Porque, ok, tudo bem a pessoa fazer, mas mostrar as limitações e a dificuldade com a que você executa a sua atividade do dia a dia do trabalho, tá bom? No trabalho. Antes eu conseguia ficar 10 minutos em pé tranquilamente sem mudar de posição, hoje eu não consigo mais. E eu sou vigia, eu tenho que ficar o dia inteiro em pé. Então é nesse sentido, muito cuidado com minimizar os seus problemas. Essa é uma das pegadinhas que as pessoas caem muito, tá? O perito ele não tem obrigação de adivinhar o seu sofrimento. O que ele vai avaliar aqui de verdade? Ele não avalia, ele não adivinha a frequência e a intensidade das suas dores. É você que tem que levar essas informações, ok? Ele está ali adstrito ao laudo, ao documento e ao que você comunica. Ele não consegue imaginar como isso é no dia a dia. Então, se você não falar da frequência, da intensidade e como essa doença impacta o seu dia a dia, ele não tem como saber.
ok? Mesmo que esteja escrito no laudo, se o seu depoimento não for coerente com o que estiver escrito no laudo ou com a sua documentação médica, você não vai conseguir esse benefício, porque ele pode negar simplesmente por conta das suas falas ou da sua postura na hora da perícia, ok? Então, os vocabulários que mais estragam é às vezes, eu acho e tô melhorando. Essas palavrinhas aqui são proibidões, tá bom? Essas palavras reduzem a gravidade do seu problema e transferem uma insegurança para quem está avaliando. Vamos entender como? Trouxe aqui uns exemplos para vocês, tá? Olha só como é vago. Quando você diz, às vezes eu sinto dor, o perito pode entender que não existe uma frequência e essa frequência essa falta de frequência não te incapacita para o trabalho, ok? Suponho com uma pessoa com epilepsia. Ah, eu tenho crise às vezes. O que é esse às vezes? É todo dia? É uma vez por mês? É uma vez por ano? E como que isso impacta o dia a dia e o trabalho dessa pessoa? Entenderam? Então não pode deixar uma frase vaga, são 3 palavras proibidonas, hein? Olha só, o que o perito ouve quando você fala que às vezes sente dor, ele pode entender que o seu problema está estabilizado, ele pode sentir uma insegurança, pode sentir que o seu problema é leve e passageiro e que não o impede para o trabalho, ok? Então, como você deve falar? Você deve falar da frequência. Olha, tenho dores frequentemente que limitam meu movimento e minha rotina do trabalho. Sim, tenho crises uma vez por semana, 2 vezes por dia. As minhas dores são tão frequentes que eu não consigo dormir. Tem uma semana que eu não durmo por conta das minhas dores. Olha como isso modifica o seu cenário. Você está falando da intensidade e da frequência. E isso sim é que vai levar à sua incapacidade. Ok? Erros fatais, como achar que o perito é seu amigo e você vai desabafar. Tem muitas pessoas que chegam na perícia falando sobre a vida, chora. Toma muito cuidado com isso. Tenta ser mais objetivo possível, tá? O desabafo de problemas financeiros, sofrimento familiar, dificuldades, isso não vai convencer o perito. Pelo contrário, ele pode entender que você está simulando, que você está aumentando essas dores para tentar convencer ele só no discurso. Então, seja o mais objetivo possível e foque nas suas limitações físicas e práticas no dia a dia, ok? Então, sempre falando das limitações, sempre falando da frequência, sempre falando da intensidade dessas dores e dessas crises. A balança do perito, gente, a tendência da balança do perito é muito funcional. Então, essa questão de tristeza, um peso emocional, ok, até tem um peso, mas o que vai gerar o direito a um benefício por incapacidade é o que você não consegue fazer. Como isso impacta o seu labor, o seu trabalho, as limitações físicas diárias. O peso emocional é importantíssimo também. A gente não está tirando aqui a importância do peso emocional, mas a gente tem que fazer com que o perito entenda como esse peso emocional afeta o seu dia a dia do trabalho. Então a perícia ela tende a levar em consideração mais o impacto no trabalho e na vida diária do que meramente emocional. Então tomem cuidado com isso também, ok? O que você deve falar na sua narrativa? Apenas o nome da doença não gera nenhum direito a benefício. Até porque o nome da doença em si não tem como caracterizar o impacto dela no dia a dia. Explicar a dor é ótimo, mas não é o destino final. O alvo exato é como essa condição destrói a sua produtividade do dia a dia, tanto nas suas atividades diárias como no seu trabalho. Então é nesse foco, tá bom? Como diminui, como reduz e as 5 frases, estratégias que pode aumentar a chance de conseguir o seu benefício. Olha só a diferença das frases que a gente falou antes e agora nesse cenário. Tenho limitações para executar as minhas funções. Demonstre as suas limitações. Eu usei o termo limitação para ser genérico, mas você pode falar sobre eu não consigo mais ficar em pé por mais de 15 minutos. Isso atrapalha a minha profissão, que eu sou professora, eu preciso escrever no quadro. São suas limitações. A dor piora quando eu realizo esforço contínuo. Então, você é um pedreiro, você é diarista, você é uma enfermeira que fica o dia inteiro em pé. Olha só, essa dor piora
quando eu realizo um esforço. Então é incompatível com o seu trabalho. Minha condição reduz a minha capacidade laboral. Estou usando termos mais genéricos, mas é para você encaixar na sua rotina. Então, olha, as minhas dores, quem tem fibromialgia, por exemplo, ela reduz a minha capacidade de raciocínio, porque eu não durmo direito, eu tenho dificuldade de preservar a minha memória por conta do meu sono não reparador. Isso impacta no meu dia a dia. Então, traga as suas limitações para os seus exemplos, ok? Não consigo manter a mesma produtividade. Tem pessoas que até levam para o perito algumas questões de redução de produtividade. Fala, olha, antes eu tirava isso do meu salário, hoje eu não consigo nem alcançar a meta, já estou levando advertência por conta disso. Eu fui mudada de função no meu emprego porque eu não consigo mais ter a produtividade onde eu trabalhava. Isso comprova a sua redução da sua capacidade laboral. Meu médico orientou afastamento devido às minhas limitações. É claro que isso também vai estar no laudo, mas você falar que o médico orientou o afastamento por conta das suas limitações, aqui você deu seus exemplos de limitação, como não conseguir carregar peso, não agachar, não ficar muito tempo em pé, não conseguir subir escada. Essas são as suas limitações reais, tá bom? Claro, sempre vinculando ao seu trabalho. O último erro é entregar a papelada sem nenhum tipo de organização. Exames soltos, papéis amassados, receitas que são antigas, que nem mais reflete o remédio ou o tratamento que você faz hoje, dosagem desfasada que você nem usa mais, exames de sangue ou de urina que nem tem relação com a sua doença. O perito ele tem minutos para te analisar. Se você chegar com uma documentação dessa, pode ser que passe despercebido algum documento importante e que ele deveria dar uma atenção a mais. Então, organize a sua documentação de modo que você comprove a sua incapacidade. Laudos recentes, exames, receitas. Laudos recentes, é claro que se você estiver querendo comprovar a incapacidade, que a gente está falando de incapacidade atual. Exames recentes, receitas. As receitas, se houve mudança, se você está pedindo uma prorrogação, por exemplo, e houve mudança de medicação, aumentou a dose, trocou a medicação, é importante que ele saiba disso. Relatórios médicos, até outros profissionais que te acompanham, como psicólogo, fono e outros profissionais que te acompanham nesse tratamento é importante também. E o histórico de tratamento, para poder mostrar que essa sua doença ela não é pontual, você já vem tratando ela há muito tempo. E isso é importante também para demonstrar a recorrência, ok? É isso. Se você, claro, focar numa postura objetivo, uma postura que seja coerente com as suas limitações, um vocabulário funcional e provas organizadas, você vai aumentar em muito a sua chance de concessão do seu benefício e a comprovação da sua incapacidade. Não deixe de seguir, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo, que a gente vai trazer muitos conteúdos para vocês.